Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. E nessa videoaula de hoje, a gente vai fazer uma retomada do assunto anterior, uma espécie de revisão, pessoal, sobre propriedades e transformações da matéria. Mas será que você se lembra o que é matéria? Claro que lembra, né galera? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E nós sabemos que essa matéria possui características que é o que a gente chama de propriedades, tá? E essas propriedades elas podem ser diferentes ou bem semelhantes. Por exemplo, se pegarmos água e óleo, obviamente sabemos que não se misturam. Por quê? Porque possuem propriedades diferentes. Como assim, professor? Ainda não entendi. Então vamos nessa que a gente vai entender agora. Então, aqui nós temos a representação de um átomo, tá, pessoal? Então, toda a matéria é formada de átomo. E um conjunto de átomos vai formar uma molécula, certo? Então, aqui nós temos a representação de uma molécula de água. Sabemos que a fórmula química da água é H2O. Por que é H2O? Vamos ver agora. Porque ela é formada de dois átomos de hidrogênio, que é representado por essas bolinhas brancas, e um átomo de oxigênio, que é representado por essa bolinha vermelha, tá? Então, várias moléculas de água vai encher o seu copo, tá? Então, se nós pudéssemos observar aqui, veríamos várias moléculas de água, beleza? Bom, pessoal, e a matéria, ela possui propriedades gerais, ou seja, que é comum em qualquer matéria. Toda matéria vai ter essas propriedades gerais, beleza? Vamos ver a primeira delas? A primeira delas é massa. Sabemos que massa é a quantidade de matéria. Então, por exemplo, quando você sobe numa balança, você está verificando a sua massa, ou seja, a quantidade de matéria que tem no seu corpo, tá, pessoal? Mas não confundam, cuidado, não confundam massa com peso. São coisas diferentes, pessoal. Quando a gente fala de massa, como eu falei anteriormente, é a quantidade de matéria. Mas quando eu falo de peso, eu estou multiplicando a minha massa pela gravidade. Então, por exemplo, aqui na Terra, vamos supor que a minha massa seja 120 quilos, tá? Então eu pego 120 quilos, multiplico pela gravidade da Terra, que é 9,8, mas eu arredondo para 10, e o meu peso vai ser 1.200 newtons, tá, pessoal? Agora, se eu for para a Lua, será que o meu peso vai mudar? Claro que vai, né, galera? Mas a massa permanece a mesma. Então, eu vou deixar esse desafio aí com vocês. Qual seria o seu peso na Terra e o seu peso na Lua? Calculem aí. É bem simplesinha a fórmula. Peso é igual a massa vezes a gravidade do planeta onde você se encontra, ok? E temos uma outra propriedade geral, que é o volume, tá? Então, o que seria volume? Volume seria o espaço ocupado por uma determinada quantidade de matéria, tá? Então, vejam só, pessoal. Se eu tiver uma garrafa grande, ela vai ocupar um volume maior do que uma garrafa pequena, certo? Um outro exemplo aqui. 2 quilos de gordura e 2 quilos de músculo. Ambos possuem a mesma massa, tá vendo? 2 quilos e 2 quilos. No entanto, o volume ocupado por 2 quilos de gordura é muito maior se comparados a os 2 quilos de carne, tá, galera? Então, mesmo determinadas matérias possuindo a mesma massa, elas podem ocupar volumes distintos. Fiquem ligados. Próxima propriedade, impenetrabilidade, seria que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então nós temos aí o exemplo desse cachorrinho, né, querendo a sua cama que já está ocupada pelo gato, né, galera? Então, como é que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço? Não existe. Então o cachorrinho aí falou: "Hey brother, saia da minha cama, não cabe nós dois." Ou seja, o cachorrinho sabe muito bem
que existe uma propriedade chamada impenetrabilidade. Próxima propriedade geral, divisibilidade. Ou seja, a matéria ela pode ser dividida até um certo limite sem perder as suas propriedades iniciais. Tá, galera? Então, por exemplo, aqui, eu estou cortando vários alimentos, tá? Tomate, cebolinha, carne, tá, pessoal? Então, eu consigo dividir isso até um certo limite, sem perder as propriedades. Obviamente, porque se eu chegasse a nível do átomo, já não possuía a mesma propriedade, tá, pessoal? Então, por isso que é até um certo limite, beleza? Temos a compressibilidade e elasticidade. Então, por exemplo, aplica-se uma força e o volume reduzido. Quando você cessa essa força, o volume volta ao estado inicial. E um clássico exemplo é um êmbolo, né? Então, temos uma seringa. Então, se nós apertarmos esse êmbolo, né, fazer uma força, o ar ou o líquido que está ali dentro, ele vai sofrendo uma pressão e vai reduzindo. Mas quando você cessa a força, ou seja, solta o êmbolo, esse gás, por exemplo, que está ali dentro, volta ao seu volume inicial. Então, compressibilidade e elasticidade. Tá? Temos também a indestrutibilidade, que é um nome bem difícil, tá? Ou seja, a matéria não pode ser destruída, apenas transformada. Então, por exemplo, se eu pegar uma madeira aqui, eu não estou destruindo e colocar fogo, eu não estou destruindo a matéria. Simplesmente eu estou transformando, certo? Então, a madeira deixou de ser madeira e passa a ser, por exemplo, carvão, cinza. Eu não destruí a matéria, eu só transformei, ok? Inércia. O que seria inércia? A matéria ela tende a se manter no estado em que se encontra, seja em repouso ou em movimento. Vamos observar esse GIF. O carinha está dirigindo seu carro tranquilamente e bate no muro, pessoal. Ou seja, por que ele é lançado fora do carro? É porque ele está na mesma velocidade do carro. Quando o carro ele bateu no muro, a pessoa também estava na mesma velocidade. E como ela não parou, ela foi lançada, foi arremessada, ok? O mesmo ocorre quando você, por exemplo, está em um ônibus, né? Então o ônibus está lá a 60 km, de repente ele freia bruscamente, você tende a ir para frente. Por quê? Porque você vai na mesma velocidade do ônibus. Quem parou foi o ônibus. É como se você estivesse ainda em movimento. Por isso que você é lançado e você obviamente tem que se segurar, né? Porque senão acaba se machucando, beleza? Então esse é o princípio da inércia, ok? Vamos lá. Agora, galera, já que nós terminamos as propriedades gerais da matéria, vamos entender as propriedades específicas da matéria. Bom, nas propriedades gerais nós já vimos que são características que existem em toda a matéria, beleza? Mas, professor, se eu tiver um copo de água e um copo de álcool ocupando o mesmo volume, como é que eu vou saber qual que é a água e qual que é o álcool? Para isso, galera, é que existem as propriedades específicas, que são as características específicas de cada matéria. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Então, começando aí, as propriedades específicas elas podem ser divididas em dureza, densidade, solubilidade, temperaturas de fusão, ebulição e características organolépticas, sendo que essas características organolépticas podem ser cor, brilho, odor, textura e sabor. Vamos nessa? A primeira delas é a dureza, galera. O que seria a dureza? É a capacidade de um material ter de riscar o outro. Então, por exemplo, qual é que tem mais dureza? Esse metal ou vidro que está sendo riscado? Obviamente é o metal. Então ele tem mais dureza, tá, pessoal? Então ele tem maior capacidade de riscar o vidro, beleza? Próxima propriedade específica. Temperaturas de fusão e ebulição. Vamos lá. Relembrando um pouquinho o que é temperatura de fusão e ebulição. Então, fusão seria a passagem do sólido para o líquido.
Então existe uma temperatura onde uma determinada matéria passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição seria uma determinada temperatura onde a matéria passa do estado líquido para o gasoso. Então, por exemplo, o ferro, ele possui uma temperatura de fusão que é de 1538 graus Celsius, que é quando ele passa do sólido para o líquido, que é o ferro derretido, fundido, tá? Mas se eu continuar aumentando essa temperatura e chegar a 2.862 graus, esse ferro vai passar do estado líquido para o gasoso, tá, pessoal? Então, cada matéria vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, beleza? Então, por exemplo, a água, ela tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, tá? Então, cada matéria vai ter os seus pontos de fusão e ebulição específicos, ok? Densidade. Então, o que seria a densidade? Seria a quantidade de massa presente num determinado volume. Então, sabe aquela brincadeira do boia e afunda? Isso tem muito a ver, totalmente a ver com densidade, galera, tá? Então, quando eu tenho muita massa, pode afundar. Quando eu tenho pouca massa, pode boiar, dependendo, obviamente, do volume. Então, vejam só. Se eu tiver um copo de água, tiver uma rolha, daquelas rolhas de vinho, e colocar, ela vai flutuar, certo? E se eu tiver uma bolinha de gude, por exemplo, no mesmo volume da rolha e jogar no copo de água, obviamente vai afundar. Por quê? Porque aquela bolinha de gude, ela tem mais massa que a rolha. Portanto, ela é mais densa, beleza? Próxima propriedade específica, solubilidade, que seria a capacidade de uma substância tem em dissolver a outra, certo? Então, por exemplo, a água, ela dissolve o sal e o açúcar, mas a água, ela não vai dissolver, por exemplo, o óleo. Então, solubilidade é uma propriedade, uma característica específica de cada matéria, ok? Agora lembre-se, galera, se eu tiver um copo de água e colocar sal, eu vou conseguir dissolver. Mas se eu for acrescentando mais sal, vai chegar um ponto que eu não consigo dissolver porque aquela água ali, ela já está saturada, ok? Vamos agora às características, as propriedades organolépticas, que são aquelas propriedades que a gente consegue consegue perceber pelos nossos sentidos. Então, por exemplo, o bebezinho aí, ele foi provar uma comida e não gostou, achou azedo, por exemplo. Então ele está conseguindo perceber aquela característica pelo sentido paladar, tá, pessoal? Então essas características a gente consegue sentir, por exemplo, pelo odor, pelo cheiro, pelo gosto, tá? Pelo toque, pela visão, o formato, se está estragado, se não está. Então essas são as propriedades organolépticas, tá? Conseguimos perceber pelos nossos sentidos, beleza? E para encerrar, vamos diferenciar o que são transformações químicas e físicas. Lembra que eu falei que a matéria ela é indestrutível, mas ela pode ser transformada? E agora é que a gente vai ver isso. Então a matéria ela pode ser transformada de duas formas, tá, pessoal? Existem dois fenômenos, o físico e o químico. Então o físico, eu não altero as propriedades daquela matéria, tá? Então, por exemplo, se eu rasgar o papel, como nós estamos vendo aqui, o papel não deixou de ser papel, né? Mas se eu queimar aquele papel, ele vai virar cinza, ou seja, deixou de ser papel, certo? Então, portanto, é um fenômeno químico. Geralmente, quando ocorrem os fenômenos químicos, ocorre liberação de vapores, tá? Mudança de cor, são indícios de transformações químicas, ok? Dúvidas? Estou à disposição e até a próxima, galera. E lembre-se, se não estudar, já sabe, né? Então todo mundo estudando, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.